Bom, pessoal, nesse segundo exercício, ele pede para a gente determinar a pressão no fundo do tanque, em que eu tenho 20 centímetros de água e 2 centímetros de mercúrio. A água tem um peso específico, que eu estou chamando aqui de gama H2O, e o mercúrio tem um peso específico, que eu estou chamando de gama Hg. A gente pode aqui já adiantar, escrever, né? A gente viu no exercício anterior que o peso específico do mercúrio ele é 13,6 vezes o peso específico da água. Então vamos guardar essa informação para facilitar os nossos cálculos mais para frente. Então o que ele quer saber é a pressão primeiro aqui no fundo do tanque e depois na interface entre a água e o mercúrio, ou seja, nesse ponto aqui. Percebam, né, comparando, né, o que a gente viu, se eu sei a pressão nesse ponto aqui em cima, que eu vou chamar de ponto A, eu consigo determinar a pressão no ponto B partindo dele. O que a gente viu na aula teórica é que a pressão no ponto B, a pressão num ponto mais abaixo, é o que? É a pressão no ponto A mais gama H. Que gama é esse? Pressão no ponto A é a pressão nesse ponto. Entre o ponto A e o ponto B, eu tenho o quê? Uma camada de 2 centímetros de mercúrio. Então esse gama H corresponde à pressão devido à coluna de mercúrio que separa o ponto B do ponto A. Então esse H aqui é o H entre A e B. E esse gama é o gama do fluido que está entre A e B. É o gama do mercúrio. Gama Hg. E quem que é a pressão em A? A pressão no ponto A, se eu estiver tratando apenas de pressão efetiva, que é o que geralmente a gente vai fazer, é apenas a pressão devido à coluna de água que está sobre o ponto A. E que coluna de água é essa? Né? E que pressão é essa? É o gama do fluido que está sobre o ponto A, que é o peso específico da água, o fluido é a água, vezes a coluna de água que tem sobre o ponto A, 20 centímetros. Né? Eu vou colocar aqui por enquanto H, vou chamar esse aqui de H1, esse aqui de H2. H1. Ou, no caso aqui, HAB, né? Para manter igual a notação que a gente tem aqui. O único cuidado que a gente tem que ter aqui nesse problema é que as unidades elas se mantenham consistentes, certo? Então, para que o resultado aqui me retorne em quilopascal ou em pascal, eu tenho que ter todas as unidades no sistema, nas unidades do sistema internacional. Então, o peso específico tem que estar em Newton por metro cúbico e a altura tem que estar em metros, certo? Então, vamos resolver o problema de uma vez só. Eu vou determinar já aqui a pressão em A, gama da água 10 kN por metro cúbico, vezes a altura dessa primeira coluna, da coluna de água, 20 centímetros, que equivale a 0,2 metros. 0,2 metros. Isso daqui então vai me dar 10 vezes 0,2, 2. Lembrando que isso aqui está em quilonewtons por metro cúbico, então meu resultado vai retornar em kPa. Agora, se eu conheço a pressão no ponto A, eu posso determinar a pressão no ponto B aplicando essa equação. Então, a pressão no ponto B vai ser esses 2 kPa, que é a pressão no ponto A, mais o acréscimo de pressão que existe devido a essa coluna de 2 centímetros de mercúrio, mais peso específico do mercúrio, que eu já conheço o valor, eu já vou colocar direto aqui, que é 13,6 o peso específico da água, que dá 136 kN por metro cúbico, vezes a coluna de mercúrio, 2 centímetros, 0,02 metros. 136 vezes 0,02, a mesma coisa de 1,36 vezes 2, que vai dar, vamos ver aqui rapidamente na calculadora, 136 vezes 0,02 dá 2,72. Então essa primeira parte dá 2,72, somado a 2, 4,72 kPa. Vou colocar um pouquinho mais para cá para não ficar muito escuro. kPa. Então, essa é a solução do nosso problema. No fundo do tanque eu tenho uma pressão de 4,72
E na interface, que é aqui no ponto A, eu tenho apenas 2 kPa. O que é interessante de perceber nesse exercício é como o peso específico interfere na pressão. Você tem aqui, para uma coluna de apenas 2 centímetros de mercúrio, uma pressão maior do que os 20 centímetros devido à coluna de água. Isso aqui é interessante, e deve ser percebido nesse exercício.